Espírito Santo tem mais revelações para nós. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. O versículo é o versículo 1, tá bom? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Está chovendo não, né? Parou. Glória a Deus. Mas se estivesse chovendo também, né? Tudo dá glória ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos revela assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vou ler novamente. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus apareceu para Abraão e falou assim: sai da tua terra. Eu tenho que estar muito atento àquilo que Deus está falando comigo, com você. Como o pastor Jaime falou esses dias na sede, o pastor prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E eu prego aqui, mas o Espírito Santo está falando algo no teu coração. Você tem que estar atento ao que Deus está falando contigo. Porque a mensagem, ela é pregada. Mas para cada um a mensagem fala de uma maneira. Até porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova. Então Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Qual ouvia a voz? Sai da tua terra. Era uma direção que Deus estava dando para ele. Só que o mesmo Deus um dia falou com o filho dele chamado Isaac. Vamos lá, Gênesis capítulo 26. Agora o que Deus falou para Isaac? Vamos lá, Gênesis capítulo 26. O Isaac é o filho de Abraão. Capítulo 26, versículo 1. Tem que estar muito atento ao que Deus está falando. Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então para Abraão Deus falou: sai. Para Isaque Deus falou: fica. Então para Abraão Deus falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para Isaque, a Isaque não sai não. Diga glória a Deus. Isaac, você fica. Não é questão de sair ou ficar, é questão da direção de Deus. Porque se eu saí, pastor, amém. Se for direção de Deus, glória a Deus. Se não for, você vai padecer. Eu fiquei. Se não for direção de Deus, você não vai querer. Então não é questão de ir ou de sair ou ficar, é obedecer ao Senhor. Para Abraão, Deus falou: sai. Para Isaac, Deus falou: fica. Aí Deus falou mais para Isaac, no versículo 3, peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti, a tua semente, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei a semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Agora 6. Assim habitou Isaque aonde? Em Gerar. Aí no capítulo 26 ainda do Gênesis, vamos lá, no versículo 12, 26, 12 agora. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o... Então, quer dizer, não é a questão da terra, mas aqui é deserto, mas aqui não dá nada. Se Deus mandou ficar, até no deserto você prospera. Amém? Se Deus mandou você obedecer, confia nele. Para Abraão, Deus falou: sai. Para Isaac, Deus falou: fica. O que Deus está falando conosco? Não é a terra que eu estou morando, não é o lugar, não. É o que Deus, a direção que Deus está me dando. Isaac prosperou numa terra que tinha muita fome. Então é a direção de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 30, um homem como Davi também recebeu uma direção dessa. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30. O Davi está no meio de uma batalha. Ele passou uma luta muito grande com a família. O inimigo tocou na família dele. Aí em 1 Samuel capítulo 30, quando o inimigo sequestrou a família de Davi, 1 Samuel capítulo 30, verso 7. O que o Senhor falou para Davi? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás. E que mais? O Davi, a família de Davi foi sequestrada. O Davi,
Ele podia fazer o quê? Eu vou atrás do inimigo, eu não vou. Não, antes de fazer qualquer coisa, ele consultou o Senhor. Senhor, o inimigo veio aqui, colocou fogo na minha casa, sequestrou minha família. O que eu faço agora? Aí quando ele consulta, Deus falou, pode ir, Davi, vai lá que você vai libertar tudo. O Davi foi e libertou todo mundo. Ele trouxe toda a família de volta. Agora, 1 Crônicas, capítulo 14, no versículo 14. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 14. 1 Crônicas 14, 14. Olha o Davi novamente, agora é outra batalha. Agora é contra os filisteus. 1 Crônicas 14, 14. E tornou a Davi a consultar a quem? Quer dizer, ele já tinha consultado a primeira vez, a família dele foi sequestrada, e o Davi consultou, Senhor, eu devo ir, vai lá buscar a sua família que você vai trazer. Davi foi, buscou a família e trouxe de volta. Agora tem outra batalha. Olha Davi consultando de novo a Deus. Davi podia falar, não, já sei, eu vou atrás dos filisteus, vou vencer a batalha. Não, para cada batalha, Deus te dá uma estratégia. Amém? Para cada luta, Deus te dá uma direção. Não é porque eu venci uma luta de um jeito que eu vou vencer essa luta do mesmo jeito. Não. Por isso que é bom nós estarmos ligados com quem? Com Deus. O exemplo, Deus falou para Josué, quando ele rodeou a muralha de Jericó. Josué, você vai rodear a muralha de Jericó, né? Você vai dar as voltas àquela muralha, e no último dia você vai dar um grito. Você vai pedir para todo mundo gritar. Conforme Josué rodeou, gritou e tocou a buzina, as muralhas caíram. Me mostra na Bíblia Josué gritando de novo em outra batalha. Me mostra na Bíblia Josué diante de uma batalha e começou a gritar, Senhor, Senhor. Não, o grito foi só para derrubar as muralhas de quem? De Jericó. Quer dizer, se eu não estiver ligado com Deus, eu vou perder a batalha. Olha Davi consultando de novo. Senhor, o que eu faço agora? Porque naquela batalha de 1 Samuel 30, o Senhor mandou eu ir. O Senhor mandou eu partir para cima do inimigo, ia trazer toda a minha família de volta. Eu parti e trouxe de volta. E agora? E tornou Davi a consultar a Deus, e disse Deus, olha que embora, não subirás atrás deles, mas anda ao redor por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pela copa das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército de quem? Dos filisteus. Agora vamos lá. E fez Davi como Deus lhe ordenar. Quer dizer, em 1 Samuel 30, vai lá, Davi. Em 1 Crônicas 14, não vai não. 1 Samuel 30, vai lá, Davi, que você vai conquistar. 1 Crônica 14, não vai não. 1 Crônica 14, Davi, agora eu vou na frente, diga glória a Deus, eu vou na frente. Quando você vê uns passos em cima da copa das amoreiras, quer dizer, você vai ver alguém andar por cima das árvores, era o exército de Deus. Quando você vê alguém andando por cima das árvores, aí você pode sair, porque o inimigo vai cair. Aí o Davi ouviu alguns passos em cima da árvore, Davi está dizendo, Deus está passando. Quando o Davi viu aqueles passos passar, Davi partiu e o inimigo já tinha caído. Teu inimigo já caiu por terra. Agora a mensagem de hoje, qual é a direção que Deus está te dando? Amém? Para cada batalha, para cada luta, Deus dá uma direção. Por isso que tem muita gente que venceu no passado e está perdendo no presente. Pastor, eu tive uma grande vitória no passado, mas agora estou perdendo no presente. Por quê? No passado ouviu Deus, no presente não ouve mais. Então foi o que Deus falou para quem? Para Abraão. Você vai, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Já para Isaac, não sai daí não, fica aí. É a mesma coisa que está escrito em Miqueias 5:2. Você quer ver? Coloca aí para mim, Miqueias capítulo 5, no versículo 2. Olha o que o Miqueias está falando aqui. E tu, Belém, Efrata, posto de pequena entre milhares de Judá. Continuando. De ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da onde? Da eternidade. O Miqueias, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever que lá em Belém de Judá ia nascer um Salvador. Me ajude a pregar. Quem era o Salvador? Jesus. Então, quer dizer, aquela terra de Belém tinha uma promessa. Jesus vai nascer. Um dia, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas olha, quem mora em Belém, fica atento, qualquer hora dessa, Jesus vai nascer. Só que tinha uma família que morava em Belém de Judá. Tinha uma família que andava em Belém de Judá, que tinha sua moradia em Belém de Judá. E essa família passou uma luta. Vamos lá para Ruth, capítulo 1. Vamos lá. Ruth, capítulo 1. Pega um pouquinho de água para o irmão. Isso. Ruth, capítulo 1. Vamos lá. Ruth, capítulo 1. Essa família estava em Belém de Judá.
Ruth é antes de 1 Samuel e depois de Juízes, tá bom? Ruth, capítulo 1, no versículo 1, ó. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e quem mais? Então, vamos lá. Essa família morava em Belém de Judá. De repente, teve uma fome naquela cidade. E o que a família fez? A família saiu. A família deixou Belém de Judá. Vamos ler novamente? Volta no versículo 1. Ó. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma o quê? Uma fome. Quer dizer, mas tinha uma fome naquela cidade. Mas me ajuda, não tinha uma promessa ali? Que Jesus ia nascer? Então a fome não é maior do que Jesus. Mas por causa da fome, essa família pegou e saiu. Agora, já falei isso aqui. Qual foi a oração que essa família fez? Qual foi que direção? Da onde que eles tiraram essa direção? Sai daqui, vai para os campos de Moabe, que lá vai ter comida. Quem foi que deu essa direção para ele? Ah, mas lá tinha pão, pastor. Mas lá tinha comida. Ele foi para salvar a família. Não, você salva a sua família, não é numa terra que tem pão, é na palavra de Deus. Amém? Você não salva a sua família, levando a sua família para morar num lugar que é melhor. Não, não. Eu salvo a minha família na presença do Senhor. Qual foi a direção que essa família teve? Ele pegou essa... Mas tinha fome, né, pastor? Mas o homem chamado Abraão também passou por luta. Você quer ver? Já vou voltar aqui. Gênesis capítulo 12, verso 10. Vamos voltar lá. Primeiro livro da Bíblia. Vamos voltar lá. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Vamos voltar lá. Volta lá comigo. Ó, vamos lá. Gênesis capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. Porquanto a fome era onde, irmão? Grande na terra. Vamos ler novamente? Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era onde? Na terra. Então Abrão também numa terra que está fome. Agora vamos lá, Gênesis capítulo 13, verso 1. Ó, e subiu, pois, Abrão do Egito, na banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Agora versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e que mais? Mas peraí, o Abraão está numa terra que está passando fome. O Abraão está numa terra que as pessoas estão passando dificuldade. Mas olha o Abraão enriquecendo. Olha o Abraão tendo prata. Olha o Abraão tendo ouro. Olha o Abraão tendo melhor. Mas por quê? Porque na época da fome, o Abraão confiou em quem? Em Deus. Ele não pegou e saiu, não, eu vou sair daqui porque aqui está tendo fome, eu vou sair daqui porque a coisa está difícil. Não, não, Deus falou que para mim passar por essa terra, eu vou passar. Mas Abraão está tendo fome, mas Abraão, você vai passar uma dificuldade. Não vou, Deus é comigo. Então, quando você está na direção de Deus, até no deserto você prospera. Até no deserto você tem água. Então, o que acontece? A família de Elimeleque não fez isso. Pegou e saiu. O Abraão confiou, diga glória a Deus. Alguém aqui confia em Deus? O milagre vai chegar. Amém? Então é confiar, você tem que confiar no Senhor. Ah, pastor, é tempo de fome. Tem gente perdendo e tem gente... Aí alguém podia falar assim, não, mas o Elimeleque estava certo, pastor. Ele tirou a família do lugar da fome. Não, não, irmão. Aonde você estiver, que Deus te colocar, você vai vencer. Aonde você estiver, que Deus te colocar, Ele vai te dar vitória. Até porque esse ouro e essa prata, o Abraão só conquistou depois que começou a andar com Deus. Abraão tinha fazenda antes. Abraão tinha muito gado, mas não tinha ouro e prata. Conforme Abraão começou a andar com Deus, o ouro e prata apareceu. A bênção do Senhor enriquece. Ela não acrescenta dores. Fica tranquilo que esse ouro e essa prata vai aparecer na minha e na tua vida também. Fica tranquilo que esse ouro e essa prata vai chegar na nossa vida. Mas você tem que confiar. Elimeleque não confiou. É Provérbios capítulo 10, no versículo 3, não é isso? Provérbios 10, 3. O que está escrito lá? Vamos lá comigo. Provérbios capítulo 10, no versículo 3. Vamos comigo. Provérbios capítulo 10, no versículo 3. Isso. Olha o que está escrito, ó. Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Só tem aí. O Senhor, vamos lá, não deixa ter fome a alma de quem? Me ajuda, o Abraão está numa terra que está passando fome, não está? Ele passou fome?
O Elias está passando uma luta muito grande, porque ele profetizou e não chovia há 3 anos e 6 meses. Aí Deus apareceu para Elias: Elias, vai lá em Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. Quando Elias chegou lá, a mulher fez o bolo e sustentou Elias até o dia que a chuva caiu. Não só ela sustentou Elias, como sustentou ela e o filho dele. Vai ter sustento para você, vai ter sustento para a tua família, vai ter sustento para os teus filhos, para tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Então o Abraão, ele fez isso. O Senhor não deixa ter fome a alma. O Isaac também passou um tempo de fome. O Isaac chegou numa terra, está tendo fome. O Isaac está dizendo: eu vou sair daqui, está tendo fome. O que Deus falou? Não sai não. Fica aí que eu vou te abençoar. Isaac plantou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Então não é questão da fome, é questão da confiança. Você quer ver? Filipenses 4,19. Coloca para mim aí no monitor, rapidinho. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, bonito, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus vai suprir toda a minha e a tua necessidade. Eu falava sexta-feira, tem mês que vai sobrar, mas tem mês que não sobra, mas Deus também não deixa faltar. Ele supra todas as necessidades. Aquele mês que você fala, vai faltar. Aquele mês que você fala, não vou conseguir. Aí Deus vai aparecer, vou multiplicar o arroz, vou multiplicar o feijão e vou multiplicar as bênçãos na tua vida. Só que o que acontece? Elimeleque não confiou. Ele pegou e saiu. Vamos para Ruth capítulo 1 agora. Depois eu volto lá em Gênesis. Vamos lá em Ruth capítulo 1. Ruth é fácil, já falei. Antes de 1 Samuel, depois de Juízes, né? É o livro de Ruth. Vamos lá. Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, que é muito conhecido nosso. Você antes é Ruth. Ruth capítulo 1, no versículo 1. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e quem mais? Quer dizer, esse homem saiu, não saiu sozinho. Cuidado, porque geralmente quem sai não sai sozinho, quer levar alguém com ele. Só que não estou falando de mal de sair. Pode sair, fazer o que você quiser. O problema é a direção de Deus. Eles não têm direção. Eles não fizeram a oração, eles não pediram uma direção para Deus. Não, eles pegaram e saíram. No versículo 2, e era o nome desse homem Elimeleque, da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficar ali quanto tempo? Só que esses 10 anos que estão ali são 10 anos fora da presença de Deus, porque eles não têm direção para estar lá. Amém? Eles não têm direção para estar habitando naquela terra. São 10 anos fora da direção de Deus. Irmão, um dia que você passa fora da direção de Deus, vai atrasar toda a tua vida. O Senhor diz: sem mim nada podeis. Eu conheci Jesus muito tarde. Eu conheci Jesus muito tarde. Eu queria ter conhecido mais cedo. Eu queria ainda, como menino, ainda ter conhecido. Mas eu conheci muito mais. Conheci, graças a Deus que eu conheci. Mas minha vida podia estar muito melhor se eu tivesse conhecido Jesus antes. O que acontece? São 10 anos que eles estão fora da presença de Deus. E aí, o que acontece fora da presença de Deus? Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, de que mais? Olha o prejuízo de 10 anos fora da presença de Deus. Morre o marido e os 2 filhos. É o Salmo 42, no versículo 7. Coloca para mim, por favor. Um abismo, o que ele faz? Morreu o marido. Agora morreu um filho. Agora morreu outro. Um abismo chama quem? Eu costumo falar, o filho enterrar o pai e a mãe é curso normal, né? Pai e mãe enterrar filho não é. Eu tenho que colocar a minha família na presença de Deus. 10 anos, olha o que aconteceu. 3 mortes. Um abismo chama o quê? É a pessoa que vai morrer. Não estou falando de morte física, não. Espiritualmente. Vai sair um, vai sair outro, vai desanimar um, vai desanimar, até onde a família se acaba. Porque um dos projetos de Satanás é acabar com a tua família. Família é a herança do Senhor.
Amém? Um dos projetos de Satanás é destruir a família, para que o pai não se dê bem com o filho não se dê bem com o pai, o marido trai a esposa, ou vice-versa. Isso é obra de Satanás. Agora, uma coisa que chama interessante, ó, versículo 5, né? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Quer dizer, a Noemi é a sogra, não é? Ela tem 2 noras. Olha a responsabilidade de Noemi. Se levantou ela com as 2. Quer dizer, você tem responsabilidade sobre muita gente. Ela se levantou. Ela viu a sogra se levantando e se levantou também. É o filho, vê o pai se levantando. Vamos dizer assim, é o filho que vê o pai dobrando os joelhos e dobra o joelho também. Eu estava numa igreja lá na Zona Sul, no bairro de Heliópolis. Aí tinha um casal na nossa igreja, que eles eram obreiros, era um irmão, né, uma irmã, e ela tinha um filhinho. Eu achava tão lindo. O obreiro chegava na igreja, ele ia sempre no culto da noite, 5h20 da tarde ele estava na igreja. Aí eu sempre passeava na igreja, aí estava lá. O filho estava do lado, o pai estava andando e o filho segurando aqui no terno do pai. De repente o pai fazia assim, ó, o pai dobrava os joelhos e colocava o rosto sobre a cadeira. O filhinho fazia a mesma coisa, do lado do pai, dobrava o joelho e colocava. Só que o filhinho ficava olhando para o pai. Quando o pai levantava, ele levantava também. Falei, que engraçado. O filhinho não orava, o pai dobrava os joelhos e o filhinho também dobrava. E o filhinho ficava olhando. Aí quando o pai, amém, levantava, aí o filho levantava também. Eu ficava assim, mas é o exemplo do pai. Você é exemplo para muita gente. Amém. A Noemi é um exemplo para Ruth e para Orfa também. Ela se levantou, com ela as suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Porquanto, vamos lá, ouviu que na terra de Moabe, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha o quê? O seu povo dando-lhe. Então o que eu aprendo? A promessa de Miqueias 5:2 vai se cumprir. Claro, não era Jesus nascendo aí naquela época, mas Deus estava visitando essa terra. Irmão, hoje Deus te visita. Hoje Deus vai te visitar. Se tiver uma doença no teu corpo, ela vai sair hoje. Amém? Se tiver um trabalho de macumba na sua vida, esse trabalho é desfeito hoje. Se tiver alguma maldição na tua vida, amarrando a tua vida, é hoje que Deus quebra toda essa maldição. Deus vai te visitar. E o que aconteceu? Ela ouvindo aquilo, olha aqui, ó, ela ouviu. Agora, olha o que está escrito no versículo 7, ó. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para onde? Rapaz, eu estou ouvindo. Ô Noemi, você mora onde? Eu morava em Belém de Judá. E por que você... meu marido trouxe a gente para cá, porque tinha uma fome muito grande. Então ele trouxe a gente para cá para a gente não morrer de fome. Mas cadê teu marido? Ele morreu. Mas seus filhos também morreram. Não sei o que aconteceu. Morreu meu marido e morreu meus filhos. Ô Noemi, você ficou sabendo que Deus está visitando lá a terra que você morava? O que Deus está fazendo lá? Está dando pão para aquele povo. Deus vai dar o que você precisa. Deus está visitando lá. Deus está dando pão para aquele povo. Então, é aquela palavra que Jesus falou: nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará vazia. Pode passar o céu e a terra, mas o que está escrito vai se cumprir. Amém? Deus vai visitar você, Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar o teu local de trabalho, Deus vai visitar a tua congregação e Deus vai abençoar a sua vida. Aí Noemi ouviu isso. O que Noemi falou? Preciso voltar. Mas voltar para lá, Noemi, preciso voltar. Deus está lá. O que eu estou fazendo aqui se Deus está lá? Diga a glória a Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou ficar fazendo nos campos de Moabe se Deus está na minha terra? O que eu vou ficar fazendo neste lugar se Deus está visitando lá? É bom você estar onde Deus está, irmão. É bom você andar onde Deus anda, irmão. Amém? É bom onde você gosta de ficar onde Deus está. Mas a Noemi, ela está obedecendo Isaías 33:14. Coloca para mim, Isaías 33:14. Isaías, peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. 33:14. Deixa eu pegar aqui, peraí. Livro do profeta Isaías. Eu peguei aqui, vai que eu marquei errado, peraí. Perdão, Isaías 33:13, desculpa. Vamos lá. 33, olha o que está escrito, olha o que o profeta Isaías disse, ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, vamos lá. E vós, estáis vizinhos, conheceis o meu? Vamos ler novamente? Volta um pouquinho, por favor. Volta no começo do versículo. Ouvi vós que estáis, o que eu tenho? A Noemi. Noemi,
Você ficou sabendo que Deus está visitando a sua terra? Você ficou sabendo que Deus está dando pão para o povo que mora na sua terra? Não, estou sabendo. Aí Noemi falou assim, eu vou voltar para lá. Ouvi vós que estáis longe. Quer dizer, ela está longe da terra dela. Ela está longe da moradia dela. Mas Deus está falando com ela. Aonde você for, Deus vai falar contigo. Talvez você fale, pastor, eu não quero mais ficar na igreja. Eu não quero mais cultuar. Eu vou fazer que nem Elias. Eu vou para dentro de uma caverna. Vou ficar dentro de uma caverna lá para ninguém me achar. Deus vai bater lá, ó. Vai perguntar, o que você está fazendo aí? Aonde você for, a voz de Deus vai te alcançar. Porque tem gente que não quero mais cultuar, não quero mais ir para a igreja, não quero mais, eu não quero, pastor, não quero mais. Que não quer, irmão. Não é o nosso querer, é a vontade do Senhor. Aí aonde você for, Deus vai falar como Deus apareceu. Elias, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui, Jezabel quer me matar, matou todo mundo. Sai daí, Elias. Tem muita gente. Elias, tem um rapaz chamado Eliseu que está esperando você ir lá jogar a capa, ungir ele para ele começar o ministério. Tem muita gente, irmão, que vai se levantar na tua oração. Então, ouvi vós que estáis longe, o que eu tenho é aquela pessoa que saiu da igreja, aquela pessoa que não está mais. Você ficou sabendo que tinha um irmão lá que estava com um problema sério de saúde e ele foi curado? Por favor, você ficou sabendo do pastor Marcelo? Ele estava com câncer, você sabe que enfrentou um câncer. Hoje eu estou curado. Você ficou sabendo da irmã Joana, que não estava mais enxergando, e agora está enxergando. Você ficou sabendo daquele irmão que não andava, mas não se levantava, e agora? Agora está se levantando. Tudo para a glória de Deus. Não adianta, você pode ficar longe, mas você vai ouvir falar do Senhor. Então, ouve vós que estáis longe, o que tenho feito, continuando, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. E é o que a Noemi fez? Vamos voltar para Ruth lá, capítulo 1. E o que a Noemi fez? Vamos lá, vou prolongar muito hoje não. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que Noemi fez? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 8. Disse Noemi, capítulo 1, verso 8, as suas duas noras, voltai, cada um à casa de sua mãe. O Senhor use convosco a benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um à casa do seu marido. E beijando levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. E disseram, certamente voltaremos contigo a teu povo. Agora no versículo 14 agora. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Pelo que diz, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após o quê? A tua cunhada. Então a Noemi chegou e falou assim, bom vocês, Ruth, Orfa, não tenho mais filho para vocês, vou voltar para minha terra, volta para cá de vocês. Não tem mais por que vocês ficar comigo. Volta para cá de vocês. A Orfa se abraçou Noemi, a Orfa foi lá e depois voltou, chorou e voltou. Aí de repente Noemi falou, Ruth, você viu o que a Orfa fez? A Orfa já foi. Ela voltou para casa do pai. Volta você também. Quer dizer, o que eu aprendo? A Noemi está provando Ruth. Eu preguei sexta-feira isso. De vez em quando vem umas lutas para ver se a gente é de Deus mesmo. De vez em quando aparece uma dificuldade, não é para te envergonhar, que depois dessa luta você vai contar um grande milagre. A Orfa já voltou, não aguentou a luta não. E o que a Ruth fez? Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é meu povo. Vamos lá? E o teu Deus. Olha, Ruth, olha a diferença de uma nora para outra. Ruth, a Orfa já foi. Você não vai, não? Olha, Ruth, deixa eu falar uma coisa para você, Noemi. A partir de agora, aonde tu for, eu vou também. Diga glória a Deus. Aonde tu pousares à noite, eu pousarei também. A partir de hoje, Noemi, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Será que o nosso Deus é o mesmo? Será que o nosso Deus é o Todo-Poderoso? Mas por quê? Porque um está caído, outro está de pé. Deus não faz acepções de pessoa. Um está animado, está desanimado. Será que o nosso Deus é o mesmo? Pastor, é o mesmo. Só que você tem que ver se você está andando com Deus. A Bíblia diz, com a medida que você medir o Senhor, você será o quê? Medido. Não é dar glória a Deus quando tudo está bem, é quando tudo está difícil. É quando as coisas pioram. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Então, voltando, a Ruth falou assim, não adianta, eu não vou te deixar. Não adianta.
Não adianta, pode acontecer o que for, ô Noemi. Eu não vou sair de perto de você. Aí a Noemi percebe uma coisa na Ruth, no 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Quer dizer, ela olhou para Ruth, essa mulher está resolvida. Nós temos que ser crentes bem resolvidos. Aconteça o que acontecer, eu não largo Jesus. Não importa se eu estou no monte, glória a Deus, vitória. Não importa se eu estou no vale, enfrentando a pior luta da minha vida, eu continuo adorando o Senhor. Não importa como Paulo e Silas, não importa se Paulo e Silas está pregando e o paralítico está andando, não importa se Paulo e Silas está pregando e o cego está enxergando, mas também se Paulo e Silas estiver preso como estava em Atos 16, preso, todos machucados, continuaram clamando, continuaram orando e louvando ao Senhor. Quer dizer, Ruth estava bem resolvida. Você quer receber alguma coisa de Deus? Seja uma pessoa bem resolvida. Seja uma pessoa... Não, Deus, não adianta. Não adianta o que o inimigo fizer. Não adianta o que eu vou passar. Eu sei que o Senhor é comigo. Aí você vai ver que Deus será glorificado na sua vida. Como vamos dizer, vamos pegar um exemplo, um dia de sol, que sol gostoso, eu vou para a igreja, mas hoje está chovendo, vai começar o inverno, né? Tá frio, tá chovendo, eu não vou não que eu posso pegar um resfriado, eu não vou não que eu posso ficar meio febril, que negócio é esse? Salmo 91, 1000 cairão, 10.000 também, tu não serás atingido. Quer dizer, você é um crente bem resolvido, você sabe que Deus é contigo. Você sabe que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Você sabe que o que Deus está te dando é vitória. A Ruth, ela estava bem resolvida. Ruth sabia o que ela queria. Não, eu vou contigo, não adianta. Ruth, mas eu não tenho casa para morar. Problema. Eu não tenho mais o que comer, eu não tenho emprego. Então vão comer o quê? Eu vou contigo. Seja um crente bem resolvido. Deus vai te abençoar. Vamos voltar para Gênesis 12. Deixa eu voltar lá, que a mensagem está lá. Só uma partezinha aqui. Gênesis 12. Quem me entende, diga glória a Deus. Me dá mais alguns minutinhos aí. Gênesis 12, versículo 1 ainda. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Coisa bonita. 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, e lhe acresceram em Harã, e saíram à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Capítulo 13, verso 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Fez suas jornadas no sul até Betel, até as suas tendas entre Betel e Ai, e ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali quem, irmão? Você reparou? O Abraão está no meio da caminhada. Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. E o Abraão está andando. Senhor, para onde? Vai para cá. Vira para cá. Abraão, e agora? Vai para cá. E o Abraão está andando. A Bíblia diz que no meio do caminho ele para e levanta um altar. Sabe o que eu aprendo com o Abraão? Ele está lembrando que quem está dirigindo ele é Deus. Ele está lembrando que ele não está andando pelos passos dele. Ele está lembrando que ele não está indo pela visão dele. Ele está indo pela direção de Deus. Irmão, na sua vida, lembra que a sua vida é um altar do Senhor. Aonde eu for, eu vou fazer uma oração. Ontem eu estava lá na sede e um rapaz, ele é nigeriano, né? E um dia ele falou assim, pastor, tudo bem? Eu olhei para ele e falei, rapaz, quem é esse rapaz? Porque as pessoas param a gente na rua e às vezes a gente não conhece as pessoas, né? Parece que a gente é mal educado. Tudo bem, me abraçou e veio, me abraçou. Falei, meu Deus, quem é esse rapaz? O senhor não lembra de mim, não? Eu falei, não estou lembrado, não. É porque eu estou de óculos, eu vou tirar o óculos. Ele tirou o óculos, falei, agora piorou. Vamos lembrar. Porque ele falou assim, eu já sei, o senhor não está me reconhecendo que eu estou de óculos, eu vou tirar. Quando ele tirou, eu falei, Jesus, agora pronto. Pastor, o senhor não lembra, não? Não. O senhor não lembra que eu passei lá na sua igreja, há um ano atrás, o senhor estava lá na igreja Cruzeiro do Sul, lá na Santana, e eu passei lá pedindo um prato de comida. Eu não lembro. E o Senhor, eu tinha chegado na Nigéria, eu estava sem rumo, sem lugar para morar, e eu passei ali e pedi um prato de comida. E o Senhor me levou até a cozinha da igreja e me deu um prato de comida. Meu irmão, não lembro. Foi. O Senhor me deu um prato de comida e o Senhor me orientou onde eu devia ir para poder fazer um documento, para poder ter um lugar para morar.
Aí eu falei assim, foi, irmão, foi o senhor mesmo. Falei assim, mas na igreja tal. Eu falei assim, era eu que estava lá. Foi o senhor. Eu falei, rapaz, não lembro do senhor. Foi o senhor que me deu e me deu tudo. E tá aí hoje. Hoje eu sou servo de Deus, pastor. Faço parte da evangelização aqui da sede. Alguém que você ajudou hoje, amanhã vai louvar o Senhor. Amém? Eu nem lembrava do rapaz. Mas o que eu quero passar para você? Faça da sua vida um altar para o Senhor. O Abraão saiu e fez um altar. No meio do caminho, fez um altar para Deus. E começou a buscar o nome do Senhor. Aí no 15, pessoal, no 5, perdão. Também Ló, que ia com ele, ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e que mais? Olha o Ló crescendo também. Abraão cresce, Ló cresce. Abraão enriquece, Ló enriquece. Eu falei isso aqui na sexta-feira. Muita gente vai ser abençoado pela presença de Deus que está na tua vida. Você vai ver, irmão. Irmão, por que que a casa de Potifar foi abençoada? Se Potifar nem crente era. Por que que na casa de Potifar Deus começou a prosperar tudo? Porque um dia José entrou lá. Onde você pisa a planta dos pés, ali Deus começa a abençoar. Só que você vai ver Ló prosperando. Só que você vai ver Ló crescendo. Mas você não vai ver Ló edificando altar. Você não vai ver Ló orando. Você não vai ver Ló buscando ao Senhor. Você não vai ver Ló invocando a Deus. Porque tem gente que só quer a prata e o ouro. Tem gente, não, eu quero prata, eu quero ouro, eu quero viver melhor, pastor. Eu quero ter dinheiro para comprar uma roupa, viajar, para fazer. Que bênção, prosperidade, dom de Deus. Só que isso ainda é tudo não, mesmo. A bênção maior é o Senhor. O Ló está prosperando, o Ló está crescendo, mas o Ló não faz que nem Abraão, ele não edifica altar para Deus. E aí no versículo 7 está escrito assim, ó, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus, os fariseus, habitavam então na terra. 8, e disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e os teus pastores, e os teus pastores, porque irmãos somos, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para onde? Esquerda. Versículo 10. Então Ló, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si campina do Jordão, para Ló, para o oriente, e apartaram-se um da onde? Cadê a oração? Cadê a direção? Deus, meu tio mandou eu escolher um lugar, então eu vou escolher um lugar. Ele pegou, abriu os olhos dele, olhou. Eu gostei aquele lugar é verde, aquele lugar eu vou prosperar, né? Eu vou para lá. Então você vai. Eu costumo falar, o Abraão, ele está andando pelo que Deus está mostrando, amém? Vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão está andando pela direção de Deus. O Ló não. O Ló está andando pelo que os olhos dele se agradam. Por isso que Paulo diz, eu não vivo por visão, eu vivo por fé. Eu não vivo pelo que me agrada. Porque muita coisa que está por fora não é a mesma coisa que está por dentro. Você vê por fora, Deus te vê por dentro. Amém? Você vê a vitrine, eu costumo falar, não estou falando mal dos lojistas não, que Deus abençoe, mas você vê uma vitrine, tem uma roupa lá, bonita, aí você vê aquela roupa, aí você fala, rapaz, eu vou comprar essa roupa, vou colocar em mim, fica bonito. Só que você já viu o corpo do manequim? Eu vou na loja e eu vejo uns ternos lá. Aí eu vejo os ternos lá, os manequins. Peitoral. Barriga, tanquinho. Eu olho, rapaz, de terno. Só que tem uma luz em cima do terno. Que terno? Aí eu coloco em mim. Quando eu coloco o terno, fica assim. Aí eu falei, não ficou bom. O terno tá tão bonito. O terno tá tão legal. Aí minha esposa falou assim, você viu o corpo do manequim? Você viu a luz que tá em cima do terno? Eu falei, é verdade. Voltando para a mensagem, cuidado com o que você vê. Tem muita coisa que é vitrine aí fora. Amém? Ló era uma vitrine, pessoal. Ló olhou para a terra, bonita, hein? Rapaz, que legal. Só que Deus não tinha dado aquela terra para ele. Foi nessa terra que ele perdeu tudo. Foi nessa terra que ele perdeu, teve uma guerra, o inimigo pegou tudo que ele tinha. E o Abraão foi lá para o deserto. Quando Abraão está lá no deserto, você, Abraão, dá uma olhada no deserto. Estou olhando, Senhor, está vendo essa terra que você está vendo? Tudo isso eu vou te dar. Abraão foi abençoado grandiosamente.
Ló não foi. Para onde você está indo? Estou terminando a mensagem. Aonde você está andando? Para onde você está olhando? Pede para Deus ungir teus olhos. Amém? Pede para Deus ungir sua vida. Deus, dirige os meus olhos. Me mostra para onde eu tenho que ir. Não é que nem pastor. Eu não posso escolher a igreja que eu vou pregar. Não, sou dirigido pelo Espírito Santo. Ah, mas eu gosto muito de Hermelino Matarazzo. Glória a Deus, gosto mesmo. Mas se um dia Deus me tirar daqui, eu tenho que ir. Não, eu gosto. Não. Seja feita a vontade de quem? Do Senhor. Mas a gente vai muito pela visão, pessoal. A gente olha muito para as coisas. Como eu falei do modelo do terno, mas é um vestido, é uma coisa. Deus não te olha por fora, Deus te vê por dentro. E Deus está te vendo por dentro. E se você está aqui hoje, porque Deus enxergou alguma coisa boa na sua vida. Amém. Talvez alguém te olha por fora e fala assim. É que nem o Saul. Saul olhou para Davi. O gigante apareceu. Davi falou assim, ô Saul, pode deixar que eu vou vencer Golias. Vou vencer esse incircunciso filisteu. O Saul olhou para Davi e falou, Davi, olha o seu tamanho. Você viu o tamanho dele? Você é mais ou menos 1,60 m por aí. O cara tem quase 3 metros. Você não tem arma. Cadê sua espada? Eu não tenho, não. Cadê sua armadura? Também não tem. Você viu o tamanho da espada do cara? Você viu a armadura do cara? Aí o Davi falou assim, mas Saul, deixa eu te falar, ele é incircunciso. O que Saul viu em Davi, perdão, o que Davi viu em Golias que Saul não viu? Davi viu que ele é incircunciso. O que é incircunciso? Todo homem circuncidado tinha a marca de Deus. Davi olhou para Golias e falou assim, ele não tem a marca de Deus. Então eu posso vencer. Por mais que ele seja grande, por mais que ele seja forte, ele não tem a marca que eu tenho. Davi partiu para cima e venceu. Você tem a marca de Deus na tua vida. Você tem a marca de Cristo. Tem gente que não vai entender aonde você chegar, o ambiente vai mudar. Aonde você chegar, vai ter milagres. Aonde você chegar, o lugar estava triste, vai ter alegria. Mas por quê? Porque ele é especial. Porque ele é especial? Não, porque nós temos a marca de Cristo em nós. O Davi enxergou que o Saul não enxergou. Saul não enxergou que Golias, ele era forte, ele era grande, mas ele não tinha Deus com ele. Eu não sei se você já viu aí, aqui não, mas muito no Nordeste, eu peguei um rapaz, um amigo, que ele foi viajar para o Nordeste, para o estado do Acre. E chegou lá, ele pegou uma chikungunya, nem sei o que é isso. Pegou essa doença. Mas o cara é grande, é forte. Falou, pastor, eu peguei a chikungunya lá no Acre. Eu quase morri. Fui internado, mas quase, engraçado, quase eu bati as botas. Quase eu não volto mais. Eu falei, irmão, pastor, mas quem foi um mosquito? Eu falei, mas que você não matou isso? Pastor, eu nem vi. O mosquito é tão pequeno, que me picou e eu nem vi. Quando eu vi, já estava na cama do hospital. Só que, o que eu quero passar para você? A força que está em você não vem de fora, vem de dentro. Começa a enxergar o que Deus está enxergando em você. Eu vou vencer porque Deus é comigo. O Ló não fez uma oração. Ele olhou para Campina, eu vou para lá. Aí ele foi, você sabe, ele quase perdeu tudo. Depois, esse lugar que ele foi morar, virou Sodoma e Gomorra, uma luta terrível. Aí o anjo apareceu na casa dele para tirar ele de Ló, mas a mulher não queria. O anjo falou assim, o anjo pegou na mão de Ló, o anjo pegou na mão da mulher de Ló, o anjo pegou na mão das filhas de Ló e tirou eles de dentro de casa. Vamos embora daqui, porque o Senhor vai mandar fogo do céu, vai acabar com tudo isso aqui. E aí saiu. Só que o que o anjo falou? Não olhe para trás não, tá? Porque se olhar para trás, vira estátua de sal. Sabe o que a mulher de Ló falou? Sabe o que a mulher de Ló fez? Começaram a andar. Ló, os 2 anjos, Ló, a mulher e as filhas. De repente, a mulher de Ló fez isso. Deu uma olhada para trás. Na mesma hora, virou estátua de quê? Como que você se perde segurando na mão do anjo? Não era o Satanás que estava segurando a mão dele, era o anjo. Como que você vira estátua de sal segurando na mão de quem? Do anjo. Como que eu estou dentro da igreja ouvindo a palavra, eu vou ser um derrotado? Não, eu vou ser um vencedor, irmão. Amém? Como que eu estou dentro da igreja ouvindo a palavra e eu vou deixar a depressão tomar conta de mim? Mas não vai mesmo. Como que eu estou dentro da igreja ouvindo a palavra e eu vou ser uma pessoa triste? Eu não vou mesmo. Mas por quê? Porque quem segura na minha mão não é o diabo, não, é Deus. A mulher de Ló conseguiu se perder segurando na mão do anjo. Ela conseguiu uma coisa que... Ela conseguiu virar estátua de sal segurando na mão do anjo. Como que pode? Depois você conhece. Lá na frente, as filhas acabaram com Ló. Acabaram com a vida dele. Não faça isso. O Senhor está segurando nas tuas mãos. Você vai vencer. Palavra de hoje.
Ande onde Deus está te mostrando. Aí você vai vencer. Amém? Para terminar, Provérbios 16, 3, para a gente orar. Vamos lá. Provérbios capítulo 16, no versículo 3. O que o Senhor fala aqui? Provérbios 16, 3. Já colocou aí. Obrigado. Está escrito assim, ó. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão o quê? Então, o que a Bíblia? Confia ao Senhor o quê? As tuas obras. Não é a fome que vai te matar, é a falta de confiança em Deus. Não é o momento difícil que você vai passando, é a falta de confiança. Eu passei um momento mais difícil da minha vida de setembro para cá. Mais difícil da minha vida. Sabe o que é você ser diagnosticado com tumor maligno? Mais difícil. Mas nessa hora eu me esforcei para confiar no Senhor. E a vitória chegou. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Deus vai te dar vitória. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.